Deixe seu like. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Bom vídeo! Começa perdendo por 1-0 e o Flamengo vira com um gol de dois garotos. O Guilherme, que até pouca gente conhecia, eu mesmo sabia que existia um Guilherme, mas eu não conhecia muito bem o futebol dele. Matheus Gonçalves já bem mais rodado, né? Mas também não deixa de ser um garoto vindo do banco aí. Eu vou ler rapidinho só algumas palavras aqui do próprio Matheus Gonçalves, né? Após o jogo, ele disse o seguinte, que a gente aprende mais a cada dia com o Felipe Luiz. A gente jogou muito e agora é treinado com ele, então é muito maneira essa relação. Ele parece ser mais próximo da gente que outros treinadores. Cada dia a gente vai aprendendo mais. E aí, Matheus também falou sobre o Guilherme, né? É gratificante demais ver o menino do Ninho, mais o garoto estreando e fazendo gol. Ainda mais a gente, nós que somos os mais novos, a gente fica muito feliz com isso. De fato, o que aconteceu foi isso, né? O Flamengo começou tendo um pouco de dificuldade em controlar aí alguns contra-ataques do Cuiabá, ainda que dominando o jogo. Como sempre, chegando e talvez não finalizando muito bem, não acertando o último passe. O Flamengo até achou as costas da defesa algumas vezes, com o Michael, com Ayrton Lucas, com o próprio Bruno Henrique, mas acabou não conseguindo fazer o placar no primeiro tempo. Muito domínio territorial, muita marcação alta, mas as chances foram passando, o Walter pegava uma, outra ia para fora. Às vezes o Michael tropeçava na bola, né? Michael ontem teve uma recaída de Michael começo de 2020. Foi importante, lutou, deu um passe para gol, mas não conseguiu dar continuidade nas jogadas. E aí, quando o Flamengo toma um gol nas costas do Fabrício Bruno, muita liberdade ali para o jogador achar o passe, batida cruzada. Alguns acharam que foi falha do Rossi, outros não. Mas o fato é que o Flamengo, numa espetada, tomou um gol do tal do Derek, eu acho. E aí teve que correr atrás. E aí, por sorte nossa, muito rápido, o Flamengo consegue a virada. Num vacilo do zagueiro, Bruno Henrique rouba a bola ali, esperto. Foi premiado pela luta, também não fez uma grande partida, premiado pela luta. Tocou para trás, Guilherme, pé direito, Flamengo empata, deu uma tranquilidade para o Flamengo buscar no finalzinho com o Matheus Gonçalves, depois da jogada do Michael. Uma vitória que talvez deixe o Flamengo vivo no Brasileiro, eu não sei, depois a gente vai saber do Bigode, mas primeiro a gente vai ter que falar um pouco sobre essa garotada brilhando, e o que eu quero saber do Bigode é o seguinte, para começar, você acha que, diferentemente do que aconteceu com o Tite, você acha que isso pode ser uma tônica do Felipe Luiz no Flamengo? Você enxerga o Felipe Luiz, talvez por ser técnico da base, dando mais oportunidade para os garotos? No começo, algumas vezes eu nem vi acontecendo, mas ontem ficou muito claro, né? O Felipe Luiz, lógico, com um banco tanto quanto desfalcado, mas o Felipe Luiz apostou nos garotos e ele acabou tendo um retorno muito alto, teve uma vitória. Você acha que a partir de agora é o momento do Felipe Luiz usar mais os garotos? Você espera ver mais garotos nos jogos do Flamengo, Bigode? Espero, Rafa. Assim, eu acho que essa é uma obrigação do Felipe Luiz. Era a mesma obrigação que eu falo com você. Eu sempre tento ser o mais coerente possível. Nem sempre possível, né? Mas eu tento ser. Se eu cobrava do Zé Ricardo, o último treinador que veio da base, teve uma longevidade, existe um projeto para ele ser efetivado, foi o Zé Ricardo, né? Então, assim, o Zé Ricardo ele tinha uma obrigação de utilizar menino da base. E para mim ele falhou grosseiramente. Tá? E olha que na época não tinha nem jogadores tão de nome como tem hoje. Hoje você ainda pode falar, não, tem um jogador de nome aqui e tal. Não, os meninos da base ficavam no banco para Everton Motozinho, Gabriel Chapa no canto, pai, Fernandinho, Cirino, porra, entendeu? Eu lembro, por exemplo, o Lucas Paquetá, se ele tem uma carreira, se ele conseguiu dar alguma coisa para a família dele, e ele tá jogando na Premier League, ele não deve ao treinador que treinou ele por anos na base, ele deve ao senhor Reinaldo Rueda, né? Vinícius Júnior, se teve uma mínima história no Flamengo antes de sair, também deve ao senhor Reinaldo Rueda. Então, o Felipe Luiz não pode ser casa de ferreiro, espeto de pau. Não pode. Infelizmente, essa não pode ser a tônica do Felipe Luiz. Ele tem uma obrigação.
Agora, obviamente, dentro de balancear dentro do elenco, né? Ontem ele tinha muito jogador na base, e tinha muito jogador na base no banco de reservas. Eu, sinceramente, achei que ele ia repetir as questões dos últimos jogos, na qual ele sempre ficava com 2 substituições e deixava o restante, porque não estava com confiança nos meninos da base. Eu até falei, cara, é Cuiabá. É Cuiabá. Se os meninos não têm confiança entrando contra o Cuiabá, fecha as portas da base. E ele conhece os meninos, né? E é isso que às vezes pega. E ontem ele usou e foi premiado, tá? Não, eu nem acho que os meninos jogaram incrivelmente, mas pelo menos tiveram estrela. Isso aí no próximo jogo, esse Guilherme já entra mais leve. O Matheus Gonçalves precisava desse gol. Então os moleques já vão entrar mais leve. Hoje, se eu não me engano, também entrou o Cleiton, né? O Cleiton com N. Então é isso. Você vai dando essa rodagem. Claro que aquela parada também, a gente às vezes quer um menino, quer outro. A galera fala muito do Felipe Tereza, talvez o Felipe Luiz não veja tanto potencial no Felipe Tereza. Mas que veja em alguém. Porque o Tite, é o que eu falo com você, o Tite ele foi um retrocesso de várias maneiras possíveis. Né? Com o Léo Ortiz no banco, com o De La Cruz escalado errado. Ele foi um retrocesso de várias maneiras. E com o garoto da base, a mesma coisa. Era uma força tremenda para não colocar menino da base. Com exceção do Wesley, ele não botava ninguém. O Everton Araújo ele faz um gol contra o Atlético Paranaense e depois para de jogar. Pô. O Lohan faz um puta jogo contra o Corinthians, para de jogar. O Lohan hoje, a galera tá falando, o Lohan hoje é um preguiçoso, que não sei o que não sei o que lá. Mas, pô, quando ele tava, não. Garoto oscila, velho. Garoto oscila. Não adianta. Se o profissional, o maluco marmanjo oscila, imagina um garoto. O garoto vai muito no embalo da confiança. Se ele faz um puta jogo contra o Corinthians, no próximo você bota ele, velho. E vamos ver o que acontece. Então, eu fico feliz que o Felipe Luiz tenha mostrado essa versão dele aí. E espero ver nos próximos jogos, ainda mais porque o time está extremamente desfalcado, né? Você está sem De La Cruz, Arrascaeta, Pedro, Cebolinha, Luiz Araújo. Ontem não jogou o Gabigol. Ontem não jogou Davi Luiz. Ontem não jogou Léo Ortiz, não jogou Gerson. São muitos desfalques e alguns meninos que estão pedindo passagem. É o que eu falo, não precisa ser todos, né? Pelo amor de Deus. Mas ele vai ter que ter uma marca. Ele vai ter que ter uma marca. Assim como o Dorival teve com o João Gomes, por mais que o João Gomes também tenha sido do Vitor Pereira, não foi Vitor Pereira, não, com Paulo Souza, né? Com Paulo Souza. Ele vai ter que ter uma marca. Vai jogar também. Ele tem que ter uma marca. Ele tem que ter alguém que falar assim, pô, esse moleque foi alçado pelo Felipe Luiz. Ele vai ter que ter essa marca, entendeu?